Será que fazer muitas formações fazem sentido ou elas apenas se tornam obesidade mental? Como prosseguir mesmo que o sentimento seja que o mundo esteja caindo todo sobre você? E a última coisa é, será que é possível trabalhar com o que você ama ou isso é apenas uma ilusão? Se você quiser saber a resposta dessas perguntas, fique até o final do episódio. Bom, meu nome é Everton Teles, esse aqui eu formei agora o podcast da Faculdade Líbano. E hoje eu estou aqui com uma aluna incrível, porque ela, se eu posso dizer que ela é inquieta. Inquieta porque ela já está na terceira graduação e já fez 5 especializações. Então, assim, né, dá pra ver isso. E ela passou por grandes obstáculos na sua vida e eles, na verdade, foram usados como trampolim para ela chegar onde ela está hoje. Então, estou aqui junto da Esther. Esther, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Gostou da apresentação? Sim. Perfeito. Acho que a gente pode partir, inclusive, dessa parte, né? Como que foi essa jornada sua? Desde o início, desde a infância, você já tinha essa vontade de estudar, de aprender, de crescer. Como que surgiu isso? Como que foi a sua infância? Como foi a sua adolescência? Enfim, como foi parte da sua jornada? Então, eu sempre fui uma criança que teve bastante dificuldade de aprendizado. Sério? Sim, Dificuldade? dificuldade de aprendizado. Eu comecei a ler mesmo com 12 anos de idade. 12 anos, Esther? 12 anos de idade. Inclusive, na época, eu fiquei muito triste, porque em alguns momentos as minhas amigas já conseguiam ler, né? Já conseguiam escrever e eu tinha muita dificuldade, eu não conseguia. Qual que é a idade normal que uma criança aprende a ler normalmente? 6 anos. Metade da idade. Caraca. Metade da idade. E eu fazia tudo na escola, sempre fui atenta, sempre sentei na frente e eu não conseguia aprender, não conseguia ler. E assim, eu falo que uma peça fundamental também na minha vida foi minha tia. E minha tia pegava os jornais, assim, de mercado e começou ali a me ensinar. E aí, de um tempo, assim, muito pouco, eu já consegui ler, já consegui escrever. E assim, eu também sou evangélica, então eu levo muito a essa questão, porque quando eu fui buscar a palavra, Deus falou para mim também que Ele ia transformar a minha vida, né? E que eu ia conseguir. Aquilo que eu tinha desejo no coração de conseguir, eu ia conseguir. E eu levei muito isso com a minha fé. E graças a Deus eu conseguia ler. E depois eu consegui recitar na reunião de jovens. E isso foi um momento muito marcante na minha vida. Eu até me emociono falando, porque todos ali estavam, minha família, tudo olhando. E eu consegui ler aquele versinho ali, foi muito emocionante. Nossa, perfeito. Eu imagino que deva realmente ter sido uma conquista muito grande, porque ainda mais que você já estava uma criança, se sabotando, se perguntando, e os mais velhos até mesmo perguntando por que você não consegue ler, talvez até te acusando por falta de dedicação ou qualquer coisa do tipo, né? Porque Sim. quanto menos instrução a gente tem, mais fácil a gente acusar por motivos que não fazem o menor sentido, né? Sim. Então imagino que você deva ter enfrentado isso. Então isso foi Enfrentei muito. um grito de liberdade, um grito de conquistas e tudo mais. Beleza, Esther. Então você conseguiu vencer já esse primeiro obstáculo, coisa que dificilmente as pessoas que estão ouvindo teriam imaginado, mediante a tantas formações que você já teve. Mas beleza, o tempo passou e você entrou para a sua primeira graduação. Qual foi a motivação para você escolher a parte de RH? Como que o RH caiu na sua vida? Então, eu sempre gostei bastante de trazer um pouco dessa questão de recursos humanos, né? Porque eu acho que a empresa ela precisa ter esse olhar para o colaborador, um olhar humano. E aí, quando eu entrei nessa graduação, eu consegui ter esse olhar. Porque em outros locais, eu comecei a trabalhar com 17 anos. E as pessoas ali, elas tratavam de qualquer jeito. Eu cheguei a trabalhar numa empresa que eu entrava de manhã e saía só de noite. Que isso? Então, eles não se importavam com nada, carregava peso e tudo com 17 anos. Então, assim, eu falei, não, preciso fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas. E aí, eu entrei no Recursos Humanos, eu trabalhei numa empresa por 5 anos, eu consegui fazer umas melhorias lá dentro,
né? E esse Já com 17 anos? Com 18 anos eu comecei a cursar a gestão de recursos humanos. E você já conseguiu implementar? Eu consegui implementar. Fiz umas melhorias lá dentro da Prática empresa. na veia, hein? Sim. Que isso. Que a gente fala um plano de ação, montei um plano de ação ali para melhorias mesmo dos colaboradores, para eles poderem ter um local ali de descanso depois do expediente, ou também ali durante o expediente ali na hora de almoço. Então eu consegui esse local para eles, fazendo ali uma pequena ali, uma contribuição de cada um. A gente conseguiu montar esse espaço, foi muito bacana isso. E foi muito legal porque as pessoas falaram, nossa, ninguém nunca olhou para mim dessa forma. Ninguém nunca pensou em fazer um local para a gente poder estar junto ali, um local de descanso, né? E também a forma de treinamento, né? Fazer um treinamento com as pessoas também, antes dela entrar, explicar um pouco da missão, visão, valores da empresa, que eu acho que isso é super importante. Entender também, né? Entender se ele tem filho, se ele não tem. Porque às vezes, quando você está dentro da empresa, as pessoas só se importam se você está chegando atrasado, se você está faltando porque o seu filho ficou doente, mas não tem esse olhar, esse carinho humano. Então foi isso que me motivou a fazer gestão de recursos humanos. Olha, desculpa interromper você nesse episódio, mas eu quero te fazer um convite. Tanto no QR Code que está aqui no vídeo, quanto no link na legenda aqui desse vídeo, você pode ter acesso a todos os cursos de pós-graduação da Líbano. Acesse, quem sabe você não encontra algum curso que tenha a ver com você e você será o próximo convidado aqui desse podcast. Então não perca essa oportunidade. Beleza, aí depois que você se graduou, como que foi essa... Você já teve uma ascensão profissional ou não? Ficou na mesma? Sim, como é que foi aí nesse período que eu estava fazendo gestão de recursos humanos, eu recebi uma promoção, né, para trabalhar dentro dessa empresa mesmo, como gestora. E lá eu consegui ver bastante coisas, mas eu queria aplicar teste, né, de questão de treinamento. E eu vi que eu não conseguiria fazer se eu não tivesse a graduação de psicologia. Então, uma das coisas que me motivou a fazer psicologia foi isso. Então, eu entrei, no primeiro dia, eu lembro que a professora me fez uma pergunta. Perguntou, por que você está aqui? Por que você escolheu psicologia? Aí eu falei assim, professora, eu escolhi psicologia porque eu quero trabalhar com desenvolvimento e treinamento de pessoas. Aí a professora falou assim, será que é isso mesmo? Aí eu falei para ela assim, acredito que sim. Ela falou, o tempo dirá. E dentro dessa trajetória de 5 anos de psicologia, muitas coisas aconteceram na minha vida. E uma das coisas foi o diagnóstico do meu primeiro marido. Ele veio a falecer com leucemia. Nossa. E naquele momento ali eu queria desistir. Eu não queria mais estudar. E também ele foi uma peça fundamental, porque ele falou para mim pegar o notebook, estudar dentro do hospital. E depois para mim poder continuar. Fazer a prova mesmo assim, se eu não conseguisse. E graças a Deus eu consegui. E consegui me formar, graças a Deus, em psicologia. Foi uma das coisas que foi um divisor de águas na minha vida também, né? Fora as pós-graduação que eu fiz, de psicopedagogia, de neuropsicologia. Também cheguei a fazer psicomotricidade. Nós vamos chegar lá ainda. Quanto tempo de união você teve com seu marido? 5 anos. 5 anos. E vocês tiveram um filho? Sim, uma filha. Uma filha. E beleza, e como é que foi essa parte delicada da sua vida? Porque assim, eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho uma menina de 3 e um menino de 1. E a gente às vezes fica vislumbrando esse cenário. Imagino que as pessoas que estão ouvindo também param para poder pensar nisso. E se eu não estiver mais aqui? Ou se meu parceiro não estiver mais aqui? Como que vai ser a vida? Como que eu devo me portar? O que eu devo fazer? Como que foi para você esse momento delicado? Como é que foi passar isso para sua filha? Como que ela absorveu isso? Ela tinha quantos anos quando isso aconteceu? Ela estava com 3 anos de idade. Inclusive, eu cheguei a fazer o último aniversário que ele participou. Eu fiz no hospital. Nossa. Para ele poder estar junto com ela. Então, foi bem difícil, porque ele sempre foi uma pessoa que sempre cuidou dela, né? Teve mais tempo com ela do que eu. Então, ele dava banho, dava comida. E uma das coisas que eu comecei a fazer depois que ele faleceu é
fazer um pouco de imitação, brincar. Eu sempre gostei muito de imitar. E aí eu comecei a imitar umas vozes mais diferentes, fazer umas músicas. E aí nessa época me surgiu uma oportunidade para trabalhar como AT escolar de uma criança. E eu abracei essa oportunidade de uma maneira muito alegre e feliz, porque eu falei, nossa, vou conseguir sair de casa, vou conseguir voltar à minha rotina normal. E dentro dessa escola foi uma ótima oportunidade que eu recebi. E esse paciente, ele tinha bastante dificuldade, principalmente comportamentos dele era bem alto e heterolesivo, que a gente fala dentro da psicologia. E uma das coisas que foi ali também, para mim, foi a questão também de eu fazer o curso de ABA, né, para eu poder entender os comportamentos dele, porque ele estava emitindo bastante comportamentos e eu não estava conseguindo entender o antecedente. Mas nós vamos chegar lá ainda. Nós vamos chegar lá ainda. Ai, calma. Vamos lá. Esther, com a sua filha, né, você já tinha concluído a psicologia? Não tinha concluído a psicologia. E acredito que a psicologia ela veio de encontro a esse momento que você estava vivendo. Sim. Você acredita que você usou muito do seu conhecimento para poder lidar com essa situação delicada. E não só isso, como eu também já sei que você já procurou uma especialização para focar nessa situação, para poder auxiliar sua filha. A sua filha tinha alguma dificuldade de aprendizado, alguma coisa? Sim, estava com bastante dificuldade de aprendizado. Inclusive, ela estava com dificuldade para leitura. Uma das coisas também que me trouxe gatilhos também, porque como eu tive dificuldade, então eu pensei a mesma coisa. Então eu falei, não, agora eu preciso fazer alguma coisa para ajudar ela. E aí quando eu entrei no Instagram, apareceu a Faculdade Líbano, né, para cursar a pós-graduação em psicopedagogia. Aí eu vi lá, me inscrevi e comecei a colocar tudo aquilo que eu estava aprendendo na plataforma com a minha filha. Antes mesmo de concluir psicologia? Antes mesmo de concluir, não, peraí. Você já tinha concluído psicologia? Já tinha concluído. Não, são muitos cursos, eu sei que você confunde mesmo, porque se a gente confunde, imagina você que está vivendo. Não, já tinha concluído. Já tinha concluído psicologia já. E aí você fez psicopedagogia. Psicopedagogia. Beleza. E aí você conseguiu aplicar os seus conhecimentos para ajudar a sua filha. Na verdade, essa foi a motivação, né? Foi uma das motivações. Para mim fazer psicopedagogia foi ajudar ela. Beleza. Nesse processo que ela estava. E ela conseguiu se desenvolver? Conseguiu. Em pouco tempo ela já conseguiu ler, já escreve, já lê, não tem dificuldade de aprendizado. Sempre quando aparece uma coisinha ou outra, raciocínio lógico, matemática, mamãe, como que eu posso fazer assim? Caraca. Aí eu vou lá e ajudo ela de uma forma bem lúdica, né? E como que você avalia a importância dos pais que enfrentam esse mesmo desafio de ter um filho que está com dificuldade, por exemplo, no aprendizado, né? Que não sabe direito como ajudar, mas que quer ajudar o filho. Você acredita que a psicopedagogia é o caminho para esses pais? Como que você avalia a importância disso, baseado na transformação da sua filha mesmo? Sim, eu avalio que é super importante. Eu acho que, assim, também a gente ter conhecimento e colocar ali em prática, principalmente naquela pessoa que a gente mais ama, eu acho que é muito mais abrangente e a gente consegue ter um olhar e uma dimensão maior. Porque eu vendo a plataforma e conseguindo aplicar, eu consegui ter um olhar e uma dimensão do que realmente estava acontecendo de fato com ela e comecei a usar isso como música, de uma forma bem lúdica para ela. Então, o acolhimento, o carinho de estar ali perto com ela. Então, ela sentiu essa confiança também. Às vezes ela falava, mamãe, eu não vou conseguir ler. Eu falava, não, vamos lá, vamos juntas, a gente consegue. E eu sempre motivando ela. E aí, mediante que eu ia vendo as coisas que iam falando no curso, eu ia usando também em prática, até as falas, né? Não, a gente não pode desistir. A gente tem que continuar. Vamos à luta. Ela está com quantos anos hoje? Hoje ela está com 8 anos de 8? idade. Já lê? Já lê, já escreve. Começou a ler com quantos anos? Ela começou a ler com uns 6 anos e meio. Aí, ó, na metade da idade que você, ou seja, você ajudou muito, o curso ajudou muito a sua filha nesse processo. Sim, muito. Nossa, foi fundamental. Eu falo assim que se eu não tivesse feito o curso, né, hoje também não estaria trabalhando com o que eu trabalho, né, porque eu também trabalho com psicopedagogia e também trabalho como psicóloga. Então, não só ela, né? Eu consegui ajudar diversos pacientes. Teve recente também,
porque um paciente também recebeu alta, recebeu um diploma, e ele saiu assim, correndo para a mãe dele: mãe, eu consegui! E com aquele diploma foi muito gostoso. Era isso que eu ia te perguntar. E aí, beleza, você ajudou sua filha, você mudou a sua percepção profissional, Sim. você saiu de RH, né, de testes dentro de companhias, né, para agora cuidar da sua filha. Esse olhar, essa vivência, surtiu em você o desejo de continuar nessa área e poder ajudar outras crianças? Sim, surgiu o desejo de eu continuar na área, porque me surgiu um amor, uma paixão. Porque assim, eu sempre fui uma criança muito de brincar, né? Então eu sempre gostava de inventar coisas, inventava bastante coisas para a gente poder brincar. Eu e minha prima, a gente sempre brincou juntas, então eu sempre inventava. Gostava de ficar fazendo personagens de novela, né? Até na época da minha adolescência eu fiz um pouco de teatro. Então, dentro desse processo de ajudar a minha filha, eu consegui perceber o amor e o carinho em ajudar. Perfeito. Porque na época eu tive tanta dificuldade, se eu não tivesse tido esse carinho, esse amor, esse olhar da minha tia de forma diferenciada para me ensinar através de imagens, eu não conseguiria hoje estar aqui. Eu acho que isso responde à nossa segunda pergunta, né? Como prosseguir mesmo que o mundo esteja desabando sobre você? Acho que o ponto focal disso é que a gente não sabe da realidade dos outros, né? Mas que independente da dificuldade que você esteja vivendo no momento, há sempre uma oportunidade que ela está escondida e que talvez você precisava passar por isso para que você pudesse enxergar. Então, quem sabe você não teria tido esse olhar caso você não tivesse passado pelo que você passou. O que você acha? Você concorda? Acho que faz Sim, sentido? eu concordo, porque se eu não tivesse passado por isso, né, não tinha surgido essa necessidade de ajudar o outro, né? Porque quando a gente passa, a gente vê que gera um sofrimento. E eu sofria muito por isso, porque os meus outros amigos já sabiam ler, já sabiam escrever, e eu tinha essa dificuldade. Mas eu não entendia o porquê. Porque eu fazia tudo o que eles faziam e eu não conseguia. Eu sentava na frente, ficava do lado da professora, era ajudante da professora, e eu não conseguia ler, não conseguia escrever. E aí a professora tentava me ajudar, mas não conseguia, não conseguia acessar, né? A gente fala dentro da psicologia, a gente não conseguia acessar qual era a dificuldade. E a minha tia, de uma forma tão simples, né? Ela conseguiu me mostrar um jornalzinho de mercado Com paciência. Com paciência, com amor, com carinho, com acolhimento. Empatia. Eu acho que sim, empatia principalmente. Então ela sentou ali do meu lado, me ajudou, fez eu ter esse olhar, de certa maneira, desse carinho, desse olhar, para mim, um olhar humano, né? Que eu sempre trouxe isso como uma forma de vida, né? Perfeito. Mediante o que a minha mãe, ela me passou de valores, eu trouxe isso como mediante a minha história de vida. Beleza, Esther. Você encontrou um novo propósito, né? Uma nova linha profissional para poder seguir. Você poderia ter parado por aí, porque já é uma pós-graduação que te diferencia do restante do mercado, mas isso não foi suficiente para você. Quais foram as lacunas no mercado e na Esther como profissional, são duas coisas meio que separadas, que te motivaram a procurar outras especializações? O que aconteceu? O que você enxergou para poder tomar essa decisão de fazer outras especializações? Então, eu fiz a pós-graduação em ABA, né, análise do comportamento, porque eu queria entender o que estava acontecendo de antecedente com meus pacientes, porque eles estavam tendo um comportamento de auto e heterolesivo, e eu não estava conseguindo acessar. Qual que é a diferença? Auto-lesivo é a pessoa se machucar e hetero é machucar os outros. Isso Entendi. mesmo. Tá? Então, aí eu não conseguia entender o que estava acontecendo e eu estava vendo que isso também estava atrapalhando a evolução dele. E aí eu entrei de novo na plataforma e aí eu vi que tinha o curso de ABA e por ser fácil, né, a questão de acessar a plataforma, o horário, batendo com o horário meu de trabalho, eu conseguia estudar até de madrugada, né? Aí eu comecei a fazer a pós-graduação e consegui entender o que de certa maneira estava acontecendo de antecedente, né? Para ajudar esse paciente também e aí ele conseguir evoluir. E fora isso também eu cheguei a fazer a pós-graduação em neuropsicologia, né, para eu poder trabalhar, porque desde o começo o meu foco era trabalhar aplicando testes, né? E aí surgiu essa demanda muito grande no mercado de neuropsicologia. Hoje em dia os neuropsicólogos,
eles precisam ter, o paciente ele precisa ter o laudo, né, do neuropsicólogo para as avaliações, e eu conseguia só aplicar algumas avaliações de neuropsicologia, eu não conseguia, porque tem que ter realmente tudo certinho ali, até a graduação, para poder estar cursando. E aí foi onde que surgiu novamente, eu entrei na plataforma e consegui novo. acessar de novo. Então aí nós já estamos em psicopedagogia, ABA e neuropsicologia. Isso. Beleza. Eu entendi a motivação de cada uma delas. A neuropsicologia, então, ela não está totalmente atrelado às crianças, mas sim aplicar os testes. A aplicação dos testes. Beleza. Se posicionar no mercado com as oportunidades que estavam surgindo. Beleza. Só que surgiram ainda mais 2 pós-graduações, que foram ludopedagogia. Ludopedagogia. O que é a ludopedagogia? Então, a ludopedagogia é uma questão de aprendizado de forma lúdica. Ok. Né? Que a criança pode aprender através de músicas. Sabe quando a criança está aprendendo ali o alfabeto e a gente começa a cantar uma música? Fixa mais na mente dela, para ela poder conseguir ter uma facilidade no aprendizado. E nunca mais esquece, tá? É isso aí. E a psicomotricidade. Psicomotricidade. Porque os meus pacientes começaram a aparecer uma grande dificuldade na questão da escrita. Entendi. E eu precisava ajudar eles na questão de ter a pega da pinça, a questão da motricidade fina, né? Que a gente fala da coordenação motora fina. Então, os meus pacientes começaram a ter essa dificuldade. Então, eu queria entender o fato, como que eu conseguiria ajudar eles. E aí, dentro do curso, eu consegui entender que eles precisam ter a coordenação motora grossa para depois ter a fina. Entendi. Então, eu comecei a fazer atividades com eles de forma bem lúdicas, ali com massinha, para ele poder conseguir ter aquela pega maior nas questões. E depois passar ali para o lápis, que é a pega da pinça que a gente fala. Perfeito. Então, dentro da pós-graduação, consegui ter esse olhar e consegui ajudar eles. Teve pacientes meus aí que conseguiram, recentemente, eles conseguiram escrever o nome deles, foi emocionante, assim. Os pais agradeceram muito, assim, por eles conseguirem escrever o primeiro nome deles, assim, coisa que a criança não conseguia nem segurar o lápis, assim. Entendi. E foi incrível. Nossa, imagina a satisfação como profissional de alcançar isso. É algo assim, nossa, você olhar no brilho dos olhos dos pais e ver a satisfação deles é algo transformador. Incrível. Bom, e aí isso vai de encontro às outras 2 perguntas, né? Será que fazer muitas formações fazem sentido na carreira ou é apenas obesidade mental? Venhamos e convenhamos, né? Você fez 5 especializações, fora as suas graduações, e agora você está fazendo ainda fonoaudiologia. Então, responde para nós o seguinte: o volume, essa quantidade de informações, faz sentido ou se torna apenas obesidade mental? Faz todo sentido. Porque mediante as lacunas que eu fui percebendo, que eu não conseguia acessar, eu fui procurando mais conhecimento para me poder conseguir acessar e conseguir ajudar. A fonoaudiologia apareceu na minha vida de uma forma assim inexplicável, porque um paciente que eu acompanhava ele em casa, ele pela primeira vez falou mãe. E eu falei, será que eu falo para essa mãe? Será que eu não falo? E fiquei com aquilo. Não falei. Falei, é melhor não falar. E aí teve um dia que ela saiu, deixou eu com ele em casa, e ela estava subindo a escada e ele olhando ali no portãozinho. De repente ele falou, mãe. Ela chorou, mas ela chorou tanto, foi um dia emocionante, assim. E aí eu falei assim, eu quero trazer essa alegria para outros pais. E eu consegui fazer com outro paciente também, que ia completar 2 aninhos, ele conseguiu falar comigo. E eu falei, eu acho que eu estou no caminho certo. Muito bom. E comecei a fazer fonoaudiologia. Perfeito, perfeito. A pessoa ela não para mesmo, a pessoa ela quer continuar e, Sim. Na verdade, sortudos são os seus pacientes, na verdade, né? Obrigada. Bom, agora a última pergunta, né? Trabalhar com o que ama é uma realidade ou é apenas imaginação das pessoas? Ah, não é possível, não, esse pessoal fica inventando as coisas. E aí? Você trabalha com o que você ama hoje? Eu trabalho com o que eu amo.
Eu amo tanto trabalhar com as crianças, assim, que faz todo sentido. Tem dia que eu não tô bem, mas eu chego ali, a criança vai, me dá um abraço, me dá um beijo, fala, tia, vamos lá, vamos brincar comigo? E aí eu começo a brincar com a criança, ensinar também de uma forma lúdica, e meu dia preenche. É gostoso, passo tempo, e aí depois eu vou vendo a evolução deles, assim, e os pais, o agradecimento dos pais também é muito gostoso de ver, porque uma criança que não conseguia ler, não conseguia escrever, que era o que eu passava, eu conseguia ajudar uma criança a fazer isso. Uma criança escrever o primeiro nome, que é uma coisa que vai ficar marcada pro resto da vida dela, por mais que eu não faça mais parte, né? Que é uma das coisas que fez todo sentido também, um dia que eu estava com uma criança, né? Eu estava ali meio que no jardim e eu estava gestante. E aí a criança falou, tia, você vai deixar o Bernardo? Aí eu falei para ele, sim. Ele, no caso, é o Bernardo. Isso. Eu estava, na época, ali atendendo esse paciente chamado Bernardo. E aí ele olhou para mim e falou assim, você vai deixar o Bernardo? Aí eu falei, sim. E aí eu tentei explicar de uma forma para ele, né? Como a ludopedagogia me trouxe, de uma forma lúdica, para ele poder conseguir entender aquilo que eu estava falando com ele. Então eu olhei ali para aquela árvore e aí eu falei para ele de uma forma bem simbólica. Falei assim, a tia é como se fosse um beija-flor. Aí ele olhou, ficou parado, assim, olhando. Aí eu falei, porque o beija-flor, ele floresce. Ele vai lá, beija e floresce aquela florzinha. A mesma coisa que aconteceu com o Bernardo. Ele floresceu. E agora a tia vai voar para uma outra criança, para florescer também. Aí ele olhou para mim assim e falou assim, então pode voar, tia. E me deu um abraço. Que bonitinho. E aquilo ficou marcado na minha vida. Que bonitinho. Nossa, isso é incrível. Imagino o quão especial tenha sido para você permanecer nessa história, estar inclusa nesse cenário e justificar tudo aquilo que você viveu, aquilo que buscou. Eu acho que, na verdade, basta um momento assim para que você fale assim, não, eu estou no lugar certo, eu tomei decisões importantes, Deus me abençoou porque eu estou onde eu deveria estar. Pensando no a maior quantidade do nosso público, Esther, que são professores e psicólogos, como que você acredita que eles poderiam se beneficiar das pós-graduações que você escolheu? Então, né, de você puder colocar exemplo, a forma que você preferir, lembrando que vamos lá, psicopedagogia, ABA, ludopedagogia, psicomotricidade e neuropsicologia. Eu quase acertei todos. Como que eles poderiam se beneficiar disso na sala de aula, no seu trabalho clínico, enfim, com seus pacientes? Então, todas essas pós-graduação que eu cursei, eu consegui ter esse olhar mediante as lacunas que as crianças foram trazendo para mim. Né? Então, eu acho assim, um professor ou um psicólogo, quando ele está com dificuldade em alguma questão e ele quer ajudar aquele paciente dele, ele fazer um curso, entender, buscar conhecimento é muito importante, é muito rico. E depois você ter o retorno da evolução desse paciente é muito importante. Por isso que eu vejo assim, a importância dos professores, eles conseguirem acessar os alunos deles. Conseguir entender, porque cada criança ela aprende de uma maneira. Tem criança que ela aprende de forma visual, tem criança que já aprende na questão escrevendo mesmo, através de uma cópia, e tem criança que aprende na questão auditiva, ouvindo. Mas a gente precisa entender a criança de uma forma individual, porque nem todas as crianças são iguais. É a mesma coisa os pacientes de psicologia. Pode ser que a criança ali seja uma criança que a gente fala neurotípica, né? Mas cada criança tem a sua individualidade, particularidade. Cada criança a gente precisa enxergar ela de uma forma como um indivíduo, com empatia, com acolhimento. E os cursos me trouxeram isso. A pós-graduação me trouxe isso, esse olhar, esse conhecimento para poder enxergar aquele paciente de uma forma individual. E eu aconselho todos, né, a estudarem também, porque é muito importante, a gente consegue transformar a vida. Perfeito. Né? Eu
Pode. E uma das motivações também desse público e também de forma geral, né, é a busca por novos conhecimentos. Ou seja, não necessariamente ter aumento salarial ou se reposicionar no mercado, passar em concurso, mas aumentar a bagagem, aumentar suas ferramentas, aumentar as suas técnicas, que foi justamente a motivação que fez com que você buscasse todas elas. Sim. Então, por mais que você já tenha respondido, eu só quero fixar isso que você conseguiu adquirir novos conhecimentos com a pós, diferente da sua vivência? E se conseguiu, você conseguiu colocar em prática? Sim, consegui adquirir muitos conhecimentos e consegui colocar em prática, sim, até no meu dia a dia, como profissional, como pessoa, entender e me posicionar, né, olhando de uma forma individual para cada um, até na forma de eu falar, mudou bastante coisa, as pessoas falam, porque eu consegui acessar, né, ter acesso a cada um dos meus pacientes através do meu conhecimento. Perfeito. E isso é muito difícil, né? Tem profissionais que falam, eu tenho tanta dificuldade, eu não consigo enxergar aquele paciente, ele não consegue evoluir. Mas busque conhecimento que você vai conseguir entender aquele paciente e ele vai conseguir evoluir, sim. Se você quer ajudar, vai atrás do conhecimento. Vai atrás para poder conseguir ajudar ele. E as pós-graduação me trouxe isso. Perfeito, perfeito. E olha, não só obter conhecimento, né? Como você conseguiu conquistar incríveis. E até hoje, eu acho que nunca teve algo assim, nem parecido no podcast. 1000% de aumento salarial. 1000%. É isso mesmo que você ouviu, tá? Foram um aumento de 10 vezes no salário dela. 10 vezes. Então, será que foi só conhecimento? Com certeza não. E aí, baseado nessa informação, eu quero saber quais foram as conquistas que você teve ao longo de materiais, de sonhos, de segurança, de conforto da família, de forma prática. O que mudou na sua vida? Mudou muito, porque eu consegui proporcionar uma estabilidade para minha filha, né? Uma das coisas que era um grande sonho meu é que ela estudasse na escola particular, para ela conseguisse ter um ensino diferenciado, né? Eu consegui conquistar minha primeira casa própria, meu apartamento. E dentro disso vieram outras conquistas. Consegui o meu escritório, Perfeito. né? Que vai ficar pronto logo mais, meu cantinho. E consegui comprar um outro apartamento também com isso. Caramba. E tô querendo comprar mais. Não, mas agora o céu é o limite. O céu é o limite. Agora é conciliar novas especializações com a compra de novos imóveis. Sim. Então, assim, agora o céu é o limite. Cara, é uma evolução tremenda. Eu, como representante da Líbano aqui, eu fico extremamente feliz, porque isso é o resultado na veia, claro, objetivo do que a gente faz aqui. Realmente dá resultado e que pessoas estão sendo beneficiadas com o que a gente oferece aqui, né? E agora eu quero o seguinte, quais são os próximos passos que você enxerga na sua carreira, Esther? Onde você pretende ir? Quais cargos você almeja? Você, sei lá, quer se tornar palestrante? O que você quer da sua vida? Eu tenho bastante sonhos. Um deles é fazer mestrado. Mestrado? Olha só. Não, eu não me surpreendi, né? Porque, assim, depois de tantas formações, Sim, quase que... quero fazer mestrado, quero continuar nessa carreira de ensino aí, né? De buscar novos conhecimentos. Depois fazer doutorado. Caramba! E escrever um livro. Mas você quer, então, para a parte acadêmica? Quer ensinar em sala de aula? Quero ensinar em sala de aula também. Entendi. Eu gosto bastante dessa área. E eu fiz para ajudar minha filha, mas consegui me encontrar nessa carreira. Entendi. Nossa, é muita coisa. E a parte do livro? Disciplina, hein, Esther? Se você não sentar para poder escrever livro, os livros não saem, não. O tanto de gente, eu me incluo nisso, tá? Que fala assim, não, eu vou escrever um livro, mas não senta para poder escrever, disciplina. Umas 2, 3 páginas por dia, todo dia sentando lá para escrever, senão não sai não, viu? Eu pretendo escrever esse livro, não sei em quanto tempo, mas
Já tenho até um nome. Entendi. Você quer dar o spoiler ou não? Quero dar isso, olha. Ó, então fala, pode falar. Os loucos são sábios. Olha só, os loucos são sábios. Só pelo título dá vontade de ler já. É uma coisa para chamar um pouco a atenção, para as pessoas conseguirem enxergar ali, que às vezes as pessoas, mesmo tendo dificuldades, que muitos às vezes olham e falam, ai, que loucura, como você é louco, mas ele ali, na verdade, ele é o sábio, né? E a pessoa que, na verdade, acha que ele é louco, na verdade, ele não é. Então, eu quero trazer um pouco disso, até brincar um pouquinho com as pessoas para poder conseguir entender isso, né? Porque a mente humana é uma máquina fundamental. Sim. E a gente conseguir acessar isso é bem legal. Perfeito. E quais são os conselhos, Esther, que você dá para um profissional agora que tem acabado de se graduar, por exemplo, que não tem noção dos benefícios, do que pode, onde ele pode se desafiar a partir de agora, baseado na sua jornada, né? Como que você aconselharia uma pessoa que acabou de formar mesmo, acabou de se graduar, na primeira graduação, não sabe pouco sobre o mercado de trabalho, mas que quer descobrir novos caminhos? Eu dou o conselho para essa pessoa para ela procurar uma especialização, porque foi um dos primeiros caminhos que eu peguei, né, para poder conseguir construir hoje o que eu sou, buscar novos conhecimentos. E a plataforma dá um acesso, assim, né, muito grande e uma facilidade também, porque se a pessoa estiver trabalhando, ela pode acessar a hora que ela quiser, ela consegue ver as aulas por diversas vezes, assistir os vídeos, fazer a prova ali, né? Isso é muito importante. Eu acho que a pessoa buscar conhecimento, né, especializar em uma área também que goste. Isso que é o mais importante. Não adianta você fazer o curso por fazer se você não gostar. Eu acho que você tem que gostar, se identificar com aquilo que você está fazendo e colocar em prática mesmo. Da mesma forma que eu fiz. Coloquei em prática ali com a minha filha, com os meus pacientes, para ela conseguir abranger mais esses conhecimentos e conseguir ajudar mais pessoas. Perfeito, perfeito. E onde que você aconselha assim que essa pessoa procure essa especialização para fazer? Aqui no Instituto Livre, claro! Se eu conseguir transformar... Eu queria só ouvir da sua boca. Se eu conseguir transformar a minha vida através daqui, da pós-graduação aqui, com certeza é o primeiro caminho que a pessoa tem que procurar. Perfeito. Eu quero te dar uma lembrancinha, Esther. Por você ter disposto o seu tempo, né? Você poderia estar com a sua família agora, né? Aproveitando. E mesmo assim você né, se dispôs de um tempo em poder conversar com a gente. Então, assim, que lindo! Quero te agradecer muito por você ter vindo aqui. Foi uma honra ter conversado com você. E esse chocolate tem um significado específico. Ele se chama 5 Stars. Por quê? Nós somos uma faculdade, nota 5 no MEC, ou seja, 5 estrelas. E nós temos aqui agora uma convidada também, 5 estrelas. Obrigada. Você é um case de sucesso para nós. Você é com a forma que a gente tem para poder comprovar que a nossa jornada ela faz sentido. Então, muitíssimo obrigado. E eu quero saber o seguinte, como é que as pessoas fazem para poder te encontrar? Agora é a hora do merchan. Agora é a hora do merchan. Então, pessoal, eu tenho o meu Instagram, que é Psico Esther Salim Manja, onde vocês conseguem... Repete, por favor, maridão, tá certo? Tá certo? Fala de novo. Psico Esther Salim Manja. Esther Salim Manja. Esther tem H ou não tem H? Não tem H, Não gente. tem H, viu? É assim. É igual da Bíblia, tá? Então é isso aí. É a Rainha Esther. Foi por isso que a minha mãe colocou esse nome. E lá vão ter diversos conteúdos também que eu tô preparando para vocês conseguirem conhecer um pouquinho mais sobre mim, sobre a mãe também, porque eu sou mãe, eu tenho 2 filhinhos, duas joias raras na minha vida. São quantos anos agora? Uma tem 8 aninhos, que é a minha pequena Laura, e o Arthur, que tem 1 ano e 9 meses. 1 ano e 9 meses, entendi. Então é isso. Quer falar mais alguma coisa que a gente esqueceu? Quero falar também, só para vocês poderem entender que na época que eu cursei a pós-graduação, eu também estava gestante. Então, não há barreiras, né, quando a gente quer. Porque quando a gente fala assim, estou gestante, eu não consigo fazer nada, só consigo ficar deitada. Não, vai à luta, que você consegue vencer. Na verdade, aproveita esse momento que você está em casa, que talvez você não possa fazer grandes movimentações, e escolha uma plataforma de estudos que te permita ter um ensino direto ao ponto,
que seja a conclusão mais veloz possível e que você consiga realmente colocar em prática assim que você poder voltar para o mercado de trabalho. Acho que é o melhor momento. Sim, é verdade. Foi exatamente o que eu fiz. Então é isso, Esther. Muitíssimo obrigado, tá? Por você ter tido essa conversa conosco. Imagino que as pessoas que estão ouvindo possam ter tirado vários aprendizados. Foi uma trajetória incrível, de muita dedicação às especializações, à sua família, superação, com certeza. Então acredito que muitas pessoas possam ter se sentido inspiradas com a sua história. Então, muito obrigado. Tá Eu bom? que agradeço a todos. Pessoal, então, eu quero fazer só um pedido para você, que é o seguinte: compartilhe esse episódio. Pegue esse episódio, escolha uma pessoa que você acredita que será beneficiada por esse papo e compartilhe. Compartilhe porque talvez a história da Esther possa inspirar essa pessoa a tomar novas rédeas na sua vida pessoal e profissional. Às vezes, esse episódio é que vai ser o divisor de águas na vida dessa pessoa. Então, seja aquele amigo que está junto e que possa contribuir. Se você for impactado, imagine a pessoa para quem você vai mandar esse episódio. Então é isso, compartilhe. Eu quero te agradecer por ter ficado até esse momento do episódio e eu te espero no próximo Formei Agora. Um grande abraço, fique com Deus e tchau, tchau.